Boa noite a todos. Tá bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o nosso. Volta só para mim. Isso. A gente está estudando mais uma parte do capítulo 24 de Mateus, que é o tema do grande conflito nesse mês agora de março. Mês que vem nós vamos começar com a Semana Santa, né? Está vindo pregado lá de São Paulo, né? Passar uma semana aqui com a gente. Assim como eu, há 4 anos atrás, fiz uma semana aqui também quando eu estava me preparando para ser pastor, agora vai vir também um aluno que está se preparando, né? Para estar pregando com a gente aí. E nós vamos estudar sobre esse mês, Mateus 24. Só para recapitular, irmãos, e alguns talvez que não estiveram aqui, nós já estudamos em Mateus 24 sobre o falso e o verdadeiro evangelho. Jesus falou do engano que viria nas igrejas, mas também dos falsos profetas e falsos cristos, mas ele também nos falou do evangelho eterno. E nós estudamos sobre isso lá no Apocalipse, o que significa o evangelho eterno. No último estudo, nós vimos sobre a abominação desoladora, esse poder que ia levantar para perseguir os cristãos, e nós estudamos qual foi a data que entrou em vigor, qual foi a data que começou esse poder a perseguir os cristãos. Alguém lembra qual foi essa data? 500. Faz isso aí. 538. E nós estamos estudando Mateus 24. Mas de maneira especial, no dia de hoje, Paulinho, pode passar para mim? Nós vamos estar lendo Lucas 21. Por quê, irmãos? Sei que vocês já abriram Mateus 24, mas podem passar aí para Lucas. Porque os evangelhos, eles muitas vezes se repetem as mesmas histórias. Em Mateus 24, ele se repete em Lucas 21. E quando Jesus fala em Mateus 24 que haveria uma grande tribulação aqui na terra, que essa abominação desoladora ia perseguir os cristãos, Lucas 21 nos fala algo que Mateus não fala em Mateus 24. Está uma informação nova. Eu queria abrir com vocês em Lucas 21. Vocês vão ter o privilégio de ter esse estudo dividido em 2 dias, hoje e semana que vem. A central só vai ter domingo agora e já acaba. Então, para eles eu vou ter que resumir tudo em um dia só, mas aqui a gente vai ter 2 estudos sobre essa parte da Bíblia. E eu gostaria de ler com vocês Lucas 21. Mas antes de começarmos a leitura, vamos fechar nossos olhos e pedir a iluminação de Deus. Pai, nós estamos com um livro sagrado aberto diante de nós e pedimos que o Senhor abra também o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui agora, não porque merecemos, mas porque precisamos de transformação. Nos ajude a não só entender, Pai, mas a sermos transformados pelas verdades aqui estudadas. Esteja conosco, Pai, tirando todo impedimento, empecilho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Lucas 21 vai dizer para nós, a partir do versículo 22, como serão os dias em que a abominação desoladora estará aqui na terra atuando, ou que ela esteve, né, porque isso já se cumpriu. O que iria acontecer? Versículo 22, a minha Bíblia diz assim: porque estes dias são dias de vingança, para que se cumpram tudo o que estiver escrito. Verso 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e haverá ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os templos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por eles quem? Pelos gentios. Então, irmãos, Lucas dá uma informação nova para nós aqui. Que essa perseguição, o que vai acontecer nessa perseguição? São os gentios que vão perseguir Jerusalém, e vai ter um tempo, não é dado para os gentios. Até que esse tempo se complete, por exemplo, se eu falar, Tiago, você tem 1 hora para fazer tal atividade. Ele tem 1 hora até o tempo se completar. Quando terminou o tempo, ele não pode mais fazer isso. Então os gentios iam ter um tempo para perseguir os cristãos, e quando isso terminasse, eles não poderiam mais fazer isso durante o período. E durante esse tempo, o que os gentios vão pisar? Eles vão pisar quem?
O que fala aí o versículo 24? Jerusalém será pisada pelos gentios. Irmãos, essa linguagem aqui, ela vem de Daniel 7, que Jesus está tirando de lá. Jesus era um grandioso estudioso de Daniel. Tanto que ele prega em Mateus 24 e em Lucas 21. Quem lê Daniel entenda, ele fala isso. Porque Jesus está tirando essa linguagem de lá. Só que tem um outro lugar na Bíblia que fala sobre Jerusalém sendo pisada. Que Jerusalém é essa que seria pisada? Quanto tempo, irmãos, é o tempo dos gentios? Gostaria de ler com vocês o próximo texto, que é Apocalipse 11. Esse texto vai explicar qual Jerusalém vai estar sendo pisada e por quanto tempo, qual é o tempo dos gentios. Quanto tempo que ia ser essa perseguição? Vamos lá no último livro da Bíblia. Apocalipse. Capítulo 11. Ok? Irmãos, Apocalipse 11 fala para nós de maneira especial o versículo 2, dizendo assim: deixe de parte o átrio exterior do santuário e não meças ele, porque ele foi dado aos gentios, e eles por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Tem alguma versão que diz diferente ou todas falam calcarão aos pés? Calcarão aos pés, né? Calcar aos pés significa o quê? Pisar. Eles vão pisar os gentios durante quanto tempo? 42 meses. Então, Apocalipse está nos dizendo qual é o tempo dos gentios que Jesus falou. 42 meses. Mas lembra que a profecia é tudo simbólica, né? E qual que é a cidade santa, de acordo com a Bíblia? Jerusalém. Vai ser pisada por 42 meses. A questão, irmãos, é que João não poderia estar se referindo aqui em Apocalipse a Jerusalém aqui na terra, onde Jesus viveu e foi morto. Porque quando João escreveu esse livro de Apocalipse, já tinha 25 anos que Jerusalém estava destruída. Ela foi destruída no ano 70, e João escreve Apocalipse depois do ano 95. Então, a qual Jerusalém vocês acham que João está se referindo? Celestial. Quem estudou com a gente aqui os Salmos mês passado, aprendeu que Jerusalém da Nova Aliança, dos cristãos, é a do céu. Não é mais a da terra. A Babilônia também não é mais aqui a da terra, agora é a Babilônia espiritual. São todas as religiões que se apartaram da lei de Deus. Então, essa Jerusalém que vai ser pisada por 42 meses, eu gostaria de ver com vocês agora qual é essa Jerusalém. Vocês já responderam. Aqui fala para nós que esse santuário que vai ser pisado, aqui diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é ministro do santuário. De qual santuário? Do verdadeiro, do celestial. Passa para mim. E olha o que Deus diz, irmãos, que a nova aliança vai ser feita com quem? Com a casa de Judá. Casa de Israel. Você já ouviu alguém falar assim, a antiga aliança era com Israel, né? A nova aliança é com os cristãos. Irmãos, todo mundo que aceita Cristo, está aqui em Hebreus, a nova aliança é feita com Israel. Você se tornou o Israel de Deus quando você aceitou a lei de Deus. O Israel de Deus na Bíblia é todo aquele que aceita Cristo e segue a lei. Sempre foi assim. Então, o santuário da nova aliança não é o de Jerusalém, é o do céu. O Israel da nova aliança não é o que está só lá também em Israel, né? É o que está todo mundo e aceita Cristo seguindo o santuário do céu. Entendemos até aqui, né? Estamos juntos. É esse povo que vai ser pisado por 42 meses. O povo de Israel que vai ser perseguido. Irmãos, quando nós olhamos para Daniel, olha de onde que Jesus tirou aquela linguagem de que a cidade vai ser pisada, né, por um tempo. Jesus está falando do chifre pequeno, esse poder que ia surgir, uma profecia, e esse poder ele ia destruir os santos do Altíssimo, ou seja, o povo de Deus, o povo do santuário. Esse poder ia mudar os tempos e a lei, nós já estudamos isso, né, semana passada. Ele mudou o tempo da lei de Deus, que era o sábado, colocou no lugar o dia do sol, não é? E esse poder, o que ia ser entregue nas mãos dele? Os santos vão ser entregues nas mãos desse poder por um tempo, 2 tempos e... Esse é o tempo dos gentios, que fala para nós lá em Lucas 21. O tempo que a Jerusalém celestial e os que nela adoram, que são os cristãos, que vivem aqui na terra, mas o seu nome está lá no céu, estarão sendo pisados durante 42 meses, ou 3 tempos e meio. E se você continua, Daniel 8 fala a mesma coisa, irmãos. Olha que interessante.
esse poder, o chifre pequeno, o poder romano que nós já estudamos, que ia surgir, nós vamos ter ainda estudo só sobre Daniel. Então aqui é só uma visão geral. Esse poder ele se engrandece contra o exército do céu e alguns do exército e das estrelas e lançou por terra. O exército de Deus, em Daniel 8, são os cristãos. Está escrito lá, o povo santo vai ser perseguido. Daniel 8, 24 explica. Jesus é o Senhor dos exércitos. É o príncipe dos exércitos de Israel. Nós somos o exército que estamos sendo pisados. E ele vai lançar até o lugar do santuário por terra. Lembra? Vai pisar o santuário? Perseguindo os cristãos, esse poder, durante o tempo que foi dado para ele, pisou no santuário de Deus. Irmãos, e esse tempo aí que lá em Apocalipse fala que é 42 meses? O que significa? Será que ele aparece na Bíblia outras vezes? Vamos ver. Essas são, irmãos, as 7 vezes que na Bíblia aparece esse período de tempo. Olha só. Na primeira vez fala que os santos serão entregues na mão do chifre pequeno para serem perseguidos por um tempo, né? A palavra é plural ali, 2 tempos e metade de um tempo. O tempo no livro de Daniel é 1 ano. Fala que Nabucodonosor ficou 7 tempos, né? Como animal. Foram 7 anos. Beleza, são 3 anos e meio. E lá em Daniel 12, fala que o tempo do fim só ia começar depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11 fala que os gentios vão pisar a cidade por 42 meses. Vamos lá, irmãos. Quantos meses tem um ano? 12. 2 anos, então, são quantos meses? 24. E 3 anos? 36. E mais metade de um ano? São 6 meses? 42. 42 meses. Então, 42 meses e 3 anos e meio é a mesma coisa. Está falando do mesmo tempo que os cristãos iam ser perseguidos. Fala que a palavra de Deus, né, as 2 testemunhas, iam profetizar por 1260 dias. Se você fizer a conta, são 3 anos e meio. 42 meses a 1260 dias. A mulher, lá no Apocalipse, a mulher significa o quê? Que nós já estudamos. Ela seria perseguida, alimentada no deserto por Deus, mas perseguida pela serpente durante 1260 dias. E falando sobre a mesma perseguição, irmãos, olha aqui. A mulher vai ser sustentada no deserto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Na mesma história, em Apocalipse 12, João usa 2 linguagens diferentes para se referir ao mesmo tempo. É igual eu falar 1 mês e 30 dias, entendeu? É a mesma coisa. Mas será que isso aqui é literal, esse tempo? É só pensar que em todas as profecias, olha aqui, vamos pensar comigo. A cidade santa aqui não é mais literal, a da terra, é a do céu, é o povo de Deus que está sendo perseguido. A mulher, ela é uma mulher ou ela representa a igreja? Tudo são símbolos, estamos falando de profecia, são símbolos. A serpente aqui é quem? Satanás, Apocalipse 12. A besta do mar é o poder romano, que está lá em Apocalipse 13. E o chifre pequeno, poder romano também, papal. As 2 testemunhas, Zacarias 4 fala que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, tudo é simbólico. E o dia? Será que é literal? Não são dias literais. Sabe por quê, irmãos? Olha o que diz aqui para nós. Eu escolhi só algumas, tá? Algumas passagens da Bíblia que falam que um dia no pensamento hebraico, no pensamento da Bíblia, um dia como se fosse um ano. Vamos lá. Vanessa, escolhe para mim escolhe algum desses textos aqui. Qualquer um deles. Pode escolher. Provérbios 9, 11. Aquele? Vamos abrir lá então, eu quero escolher. Vamos ler. Que se fosse para ler todos, não teria tempo, né? Vamos ler pelo menos um. Vamos lá em Provérbios, depois de Salmos. Nós vamos entender, irmãos, qual foi esse tempo dos gentios. O que significa esse tempo que os cristãos foram perseguidos? Provérbios, capítulo 9, versículo 11. Euler, você consegue ler aí o versículo 11 de Provérbios 9? Isso, o que diz para nós?
Porque por mim me multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentaram. Olha só o que o autor de Provérbios escreveu aqui. Os dias da minha vida, não é? Se multiplicam. Os anos se acrescentam. Ele usa a palavra dias e anos na mesma frase, como se fosse a mesma coisa, sinônimos. Ele substitui dias por anos. Já que estamos em Provérbios, olha o 10, 27. Capítulo 10 ali, verso 27. A mesma coisa. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos são abreviados. Dias e anos são usados na Bíblia como sinônimos. E quando se trata de profecia, aí mesmo que Ezequiel 4, em Números 14, vai deixar claro que um dia é um ano. Então, 1260 dias são quantos anos? Isso. Os 3 anos e meio, que são 1260 dias, na verdade são 1260 anos. Na escola a gente chama isso de quê? Quando a gente passa pela escola, todo mundo aqui já estudou. Idade Média. Esse período de perseguição, depois que o Império Romano começou a perseguir os cristãos, durou 1260 anos. E isso eu queria ver com vocês, de maneira especial. Quando nós passamos aqui, nós já entendemos então, irmãos, que segundo a palavra de Deus... Boa noite. Nós já entendemos que segundo a palavra de Deus, o tempo dos gentios foi... Qual foi o tempo dado para eles para perseguir os cristãos? Isso, que aplicados corretamente são 1260 anos. No ano 538, quem estava aqui na semana passada, nós todos estudamos semana passada que o ano 538 foi o ano que o imperador Justiniano, imperador de Roma, pela primeira vez na história chamou o Papa de líder de Roma, cabeça da igreja. Agora o líder da igreja deixou de ser Cristo e passou a ser um ser humano, como nós, pecador, como eu e você. E aí as leis de Deus foram esquecidas e tradições de homens começaram a ser colocadas no lugar. Para ter o seu pecado perdoado, não era mais para orar para Jesus. Você ia lá na igreja, né? Ou você pagava ali a sua indulgência. O dia do Senhor foi mudado. E muitas outras coisas. Mas o pior, a palavra de Deus foi deixada de lado. Os cultos e as missas eram realizados somente em latim. E os cristãos simples não entendiam o culto, não tinham Bíblia em casa. E quem queria seguir a Bíblia era perseguido. Por quê? Porque a igreja mandava, os estados e as nações da Europa faziam. A igreja era a voz. E a força, o braço era quem? As nações com quem a igreja fez aliança. É por isso que nós estudamos semana passada, que Apocalipse 17 diz que a igreja se prostituiu, essa mulher, com os reis da terra. Ela falava e os reis perseguiam. Irmãos, quando a igreja se une com política, com o Estado, a Bíblia chama de abominação. Então essa supremacia, que começou em 538, durou 1260 anos. Foi o tempo dos gentios, os reis da terra perseguiram os cristãos. E se você, que é inteligente, já está fazendo as contas aí, se ela começa nesse ano e dura essa quantidade de anos, quando que ela termina? 1798. Ou você já sabia, você fez a conta muito rápido, né? Quando nós olhamos para a história, irmãos, a Bíblia revela para nós, a gente vai perceber isso no estudo de Daniel. A Bíblia nos dá um panorama perfeito da história. Se eu hoje fosse um professor de história para criancinhas, eu ia usar a Bíblia. Porque ali você ensina tudo para as crianças, tudo. Desde o Império Egípcio até os dias de hoje. Está tudo ali contado, o que aconteceu e o que iria acontecer. E quando nós olhamos para esse período, nós vamos perceber que exatamente, irmãos, a profecia se cumpre 1260 anos depois que o Papa recebe o poder de mandar e desmandar no Estado, ele perde esse poder. Quando chegou em 1798, um general francês chamado Berthier, ele entrou em Roma, aprisionou o Papa e colocou sobre esse poder papado uma ferida mortal. Ele perdeu ali agora o apoio que ele tinha do Estado. Agora os cristãos podiam voltar a estudar a Bíblia, sem medo de ser perseguidos. A Idade Média estava acabando. Ou a Idade das Trevas, né? Tem várias maneiras de chamar. Essa é a história do nosso mundo, irmãos. A Bíblia já tinha profetizado. Esse é o tempo dos gentios, que pisaram a cidade santa. Esqueceram do santuário do céu e perseguiram os cristãos aqui na terra, usando o nome de Deus. Mas eu queria terminar hoje o estudo com vocês, indo lá em Apocalipse, no último livro, para ler o que está
no capítulo 13 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Irmãos, acompanhem comigo o que está escrito aqui em Apocalipse 13, a partir do versículo 2. A besta que João viu era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Irmãos, não fiquem com medo. Quando eu era criança eu li isso aqui e não entendia. Nós já estamos começando a entender que são todos símbolos, são reinos da terra. E o dragão deu para esse poder a autoridade, o poder e o seu trono. Apocalipse capítulo 13. Leia comigo o versículo 5. O que foi dado para esse poder, irmãos? Foi dado uma boca, isso mesmo, para proferir arrogâncias e blasfêmias. E lhe deu autoridade para ela agir durante quanto tempo? 42 meses. O tempo dos gentios que nós lemos lá em Lucas. Que os gentios iam pisar a cidade santa. 42 meses, 1260 anos, para quem já fez a conta aqui, de perseguição. Irmãos, olha o versículo 3. Mas o que acontece? Então, João viu uma das suas cabeças, da besta, sendo ferida de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Irmãos, então vamos seguir comigo aqui. A igreja era pura. Nós estudamos quarta passada. Começou a entrar na igreja falsas influências do paganismo. Constantino, então, acabou com a perseguição. Aí os pagãos começaram a entrar na igreja. Até que vem Justiniano, um outro imperador romano, isso aí é 1500 anos atrás. E ele torna o cristianismo a religião oficial do império. Ou você é cristão, ou você morre. Irmãos, Deus não é o Deus da força. Está lá em Zacarias 4. Não por força nem por poder, mas é pelo meu espírito. Quando o braço da religião se une com o braço militar, causa problemas, porque aí você é obrigado a seguir a Cristo. E Cristo não constrange, não obriga. Cristo quer que você obedeça por amor, não por medo. Seria muito fácil Deus aparecer aqui no céu hoje e falar: se você não me seguir, você vai queimar no fogo do inferno. Isso é verdade, isso está na Bíblia, mas Deus não usa esse argumento. Deus usa o argumento do amor. Mas a igreja começou a usar o argumento da força, né? Tanto que se você olhar aqui, é isso que aconteceu. Na igreja, quando se une essas duas instituições aqui, é apostasia, porque a igreja, que é a mulher, traiu a Cristo, que é o seu marido, para se unir com os reis da terra, que são os poderes das nações. Mas acontece uma outra coisa, irmãos. Falta de poder espiritual. As pessoas vão para a igreja pela dor, para não ser perseguidas. Elas não vão por amor. Só que essa ferida foi feita, não é? Esse período de perseguição já acabou. Hoje os cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Existem alguns lugares que é mais difícil. Mas, como uma nação que persegue, o papado parou de fazer isso. Tanto que hoje ele prega só o amor, né? Mas fala que a ferida mortal vai ser curada. Ela ainda não foi, porque quando ela for curada, olha comigo o que vai acontecer. Quando ela for curada, diz para nós o versículo 8. Todo o capítulo 13 está no passado, mas o verso 8 fala do futuro. Olha o que vai acontecer no futuro. Adorarão, né, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo tem no céu um livro, o livro da vida. E aqueles que não têm o nome escrito nesse livro, aqueles que tiverem seu nome retirado desse livro, são aqueles que vão adorar a besta, esse poder. Nós vamos ter um guia para estudar só sobre esse poder que vai surgir na Terra. Não é uma pessoa, não é um animal. Sabemos que é o Império Romano religioso. Quando nós fazemos esse estudo, irmãos, nós percebemos que a abominação desoladora, que foi estabelecida em 538 da nossa era cristã, durou 1260 anos. Hoje a perseguição acabou. O general Berthier entrou lá, tirou o poder do Papa, prendeu ele. Desde aquele ano o Papa não tem mais poder de perseguir ninguém, porque separou de novo a igreja e Estado. Mas a Bíblia fala que essa união será feita novamente, a ferida vai ser curada. E de que lado nós estaremos? O mundo está num grande conflito. Nas próximas quartas-feiras nós vamos estudar sobre justamente os sinais que Deus deixou, que estava chegando o tempo do fim, quando essa ferida ia ser curada. E o convite que Deus faz para nós
é que nós possamos estudar, irmãos, e pesar as evidências. Se a Bíblia disse para nós o que ia acontecer no futuro, tudo isso se cumpriu na data certa, durou o período certo, por que aquilo que ela disse que vai acontecer em breve neste mundo também não vai acontecer? Por que duvidar? Hoje eu faço 2 convites para você antes de nós cantarmos o nosso hino final. O primeiro é que Deus, após a morte de Cristo, Deus disse que qualquer igreja que se unir como Estado, ela virou Babilônia. Antes da morte de Cristo, era tudo junto, né? O Nabucodonosor, por exemplo, era imperador e religião, era um rei só, tudo junto. Igreja e Estado era uma coisa, não tinha essa separação nas nações. Mas depois que Jesus morre e funda a igreja dele, aí separou. Então, decida fazer parte da igreja, que o Apocalipse fala que é a verdadeira, que não se une com os poderes, que não se ousa mudar a lei de Deus, que não persegue quem busca a verdade, e que você busque decidir seguir a Cristo por amor. Várias evidências podiam ser colocadas aqui para você voltar para a igreja, para você tomar uma decisão ao lado de Cristo. Eu poderia falar do quanto vão sofrer aqueles que ficarem longe de Cristo, mas não é isso que deve mover a sua decisão. A Bíblia nos ensina que todos aqueles que entram na igreja, e isso é algo muito importante, irmãos, eles devem seguir os passos de Cristo. Esses cristãos da Idade Média deixaram de seguir a Bíblia e perseguiram aqueles que estavam buscando seguir, porque eles deixaram de olhar a Cristo. Quando você contempla a vida de Cristo, você percebe que aqui na terra ele não viveu uma vida para agradar a si mesmo. E assim deve fazer aqueles que fazem parte também de sua igreja. Hoje nós estamos justamente no período da história que terminou o tempo dos gentios, mas em breve essa perseguição vai se levantar novamente. Que eu e você possamos estar do lado da verdade, que possamos estar do lado da igreja, como diz Mateus 24, que prega o Evangelho eterno, que nós já estudamos aqui. E na próxima quarta-feira nós vamos estudar sobre o tempo do fim. Após essa data aqui, de 1798, quando se cumpriu esses anos, Daniel fala que começou o tempo do fim. O tempo do fim não vai chegar, irmãos, já chegou. E é o momento de tomarmos uma decisão. É por isso que neste momento, enquanto o hino vai ser tocado, eu gostaria de dar para vocês a oportunidade de se colocar de pé, se é o teu desejo. Não se posicionar ao lado das abominações desoladoras e esse poder que se eleva ao céu no lugar de Deus. Mas se você deseja se colocar ao lado de Deus, da sua verdade, do seu povo, e por mais que os santos fossem perseguidos e entregues nas mãos dos gentios por 1260 anos, Daniel 7 termina dizendo que aos santos no final será dado o reino dos céus. Amém. Este é o nosso reino e essa é a nossa esperança. Que assim seja comigo e com você. Amém. Faremos grandes maravilhas.
gente ainda vai estudar muito sobre isso, mas só para deixar bem claro. No ano 538, quando foi estabelecido um homem para ser o cabeça da igreja, trazer todas essas abominações que nós estudamos, o objetivo foi justamente o contrário. A palavra foi deixada de lado. Porque o imperador Justiniano viu que as tribos bárbaras, as tribos de Roma, estavam tendo muita guerra. Ostrogodos, visigodos, érulos, alamanos, só nome feio. Eles estavam tendo muitas guerras. E para resolver isso, o que ele fez? Isso é história. Ele fez: eu vou escolher um homem para liderar a igreja. E aí esse homem vai mandar em tudo e ninguém mais vai ter divisão. Então o que uniu a igreja não foi a palavra, foi um homem. E a nossa igreja não deve estar unida por homens. Isso para Deus é uma abominação. Que você decida estudar a palavra e seguir somente a palavra. Deus vai te guiar para o movimento correto. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de estudar a Tua palavra. Nós aprendemos que o Senhor deu um tempo, Pai, para os gentios, para os reis da terra perseguirem os cristãos. Esse tempo já acabou. E hoje nós estamos num período, Pai, de graça, um período onde não há perseguição. Que possamos aproveitar este tempo, Pai, para reunir forças e estudar a Tua palavra. Que possamos aproveitar enquanto a Bíblia agora de novo foi colocada em nossas mãos para aproveitarmos o privilégio que é ter uma Bíblia. Porque nessa época de perseguição, os cristãos tinham que dar sua vida, tinham que morrer às vezes por ter uma Bíblia. E nós hoje temos tanta facilidade, Pai. Não nos deixe, Pai, deixar esse livro de lado nos nossos dias. Nos ajude a continuar estudando, Pai, e permanecer fiel à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos aqui no próximo sábado. Teremos um almoço especial na igreja, nosso culto. Teremos também no domingo, à noite, nosso próximo conto. Quarta-feira que vem, nosso próximo estudo sobre o grande conflito. E na primeira semana de abril, uma semana santa de estudos da Bíblia aqui na igreja também. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um bom descanso.